compartilhar com os irmãos nessa noite, na verdade, quando o Lazarino conversou comigo sobre falarmos da importância do ministério pastoral, e a gente inclui dentro disso o ministério pastoral que envolve o pastor e a igreja, né? Porque o pastoreio é feito juntos, né? O pastor tem umas funções bem específicas nesse pastoreio, e a igreja responde a esse pastoreio seguindo esses ensinamentos e praticando esses ensinamentos. E eu creio que o maior exemplo nosso, tanto para nós como pastores, e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo. Ele é o nosso modelo especial de tudo isso, né? E eu quero compartilhar um texto em que Ele mostra essa importância para nós, que é o texto de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, do verso 16 ao verso 21, diz assim: Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Muito bem. Quando falam da missão de Cristo como nosso grande exemplo, estou aqui trazendo nesse texto a importância que Lucas deu, porque isso que está acontecendo aqui, os outros evangelhos eles estão anunciando, mas alguns detalhes aqui, que somente Lucas traz esses detalhes. E alguém escrevendo sobre isso disse que esta é a narrativa mais antiga do registro que nós possamos conhecer a respeito de uma ordem do culto. Um momento dessa ordem que está dentro de um contexto daqui na sinagoga. No sábado, era o costume de Jesus, impressionante isso, né? Porque a informação que o Senhor dá aqui para nós, sendo Ele Senhor dos senhores, Rei dos reis, com toda a sabedoria, mas mesmo assim, quando aqui esteve, deixou em cada passo dele, cada atitude dele, cada procedimento que ele fez, deixou isso como um modelo para a sua igreja, para os seus pastores, subpastores do Senhor. Então ele deixa esse legado para cada um de nós. Diz o fato, e Lucas é o que narra isso, que ele tinha por costume, aos sábados, ir na sinagoga, sentar-se e ali compartilhar, ensinar e vivenciar todo esse momento do culto. E o culto tinha uma sequência toda especial. Um culto que eu poderia dizer cristocêntrico, né? Trazendo Cristo para o centro de todo o momento que ali estava se dizendo. E quando, na igreja primitiva, no tempo primitivo cristão, eles se reuniam nas sinagogas, tinha o que eles chamavam de Shema, né? Que é aquela expressão: Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com todo o seu poder e com toda a sua alma. E havia então uma oração em que a congregação em uníssono respondia amém. Que assim seja. Né? Então, um modelo bíblico que segue todo esse momento. Leitura da palavra de Deus, né? A expressão aqui, a leitura que era feita era do Pentateuco, e o momento da oração. E quando terminava esse momento, estavam todos preparados, aquietados pela ação do Espírito Santo de Deus, para se ouvir a palavra do Senhor. Se o Lazarino me permite, e eu creio que se ele me chamou aqui, ele me permite dizer isso,
estamos muito longe desse modelo em alguns momentos, né? A gente tem visto não uma quietude para ouvir o Senhor, né? Mas aquilo que muitas vezes nós achamos que é conveniente para nós. Pouco e quase nada de leitura da palavra de Deus, né? Não que vocês leram um pouco aqui, por favor. Vocês leram 2 versículos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que em alguns momentos a palavra de Deus ela já não é o centro da nossa atenção, né? Da nossa participação. Se pensarmos que tudo que envolve esse momento aqui vem do alto, então nos privarmos desse momento aqui, da leitura e da reflexão da palavra do Senhor, é tão somente nos privarmos daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração. Aí o nosso papel. Aí eu vejo o papel de um servo de Deus. Quando vocês compartilharam aqui desse momento de homenagem aos pastores, o jovem que estava aqui, o Rafael, né? O nome dele, Rafael? Fabiano. Onde que eu vi Rafael? Em algum lugar. Tem algum Rafael aqui? Por favor, me acuda. Por favor. O Rafael. Então tem. Então, Rafael, você que está nos ouvindo, foi você que eu pensei que estava falando aqui. Ele compartilhou, então, em seu momento aqui, sobre esse ministério dos pastores, de orar, de interceder, de dar toda a atenção, nesse sentido que é realmente isso mesmo. Mas o ponto central para a vida sua, para a minha vida, nós como crentes em Cristo Jesus, que estamos sendo pastoreados por esses homens, é entender que a obra desses homens, e aqui a honra que o Senhor deu a esse momento da sua palavra aqui, que ele acabou de ler, é exatamente a honra que todo pastor deve dar. E a igreja que tiver esse pastor com esse sentimento, deve todos os dias elevar em suas orações um agradecimento profundo e eterno ao Senhor, por ter esses homens submissos à vontade de Deus e à sua palavra. Honrando esse Deus, esse momento, com essa palavra, e trazendo para mim e para ti uma profunda edificação nas nossas vidas, que é da onde vem essa questão. Feito essa introdução, e eu quero afirmar nessa noite, quando compartilho desse culto, desse momento de homenagem ao dia do pastor, ou eu poderia aqui dizer os servos, né, do Senhor, que são chamados por Deus e separados para o serviço do seu reino. Com a permissão desse Deus, o meu desejo é compartilhar com os irmãos sobre alguns aspectos, que eu chamaria esses aspectos de salientes, né, do ministério de Jesus, que serve de modelo para o nosso ministério, nós aqui como pastores e o povo de Deus, que é a sua igreja. Então, o aspecto da mensagem hoje, na verdade, é falar dos pastores e também da igreja, porque não se pode desassociar isso, né? Estamos ligados nesse ministério. O primeiro aspecto vem desse ministério como Cristo, como modelo, essa missão dele como modelo, é um ministério que é dirigido e sustentado pelo Espírito Santo. E isso, para mim, é fabuloso. A expressão de Jesus, ele diz assim, no início, quando ele pega esse texto no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu e me enviou. Duas ações importantes desse Espírito, que unge ao Senhor, e nessa unção dele, ele o envia para estar no meio do seu povo, no meio daqueles que são necessitados dessa maravilhosa obra do Senhor. E aqui é onde Lucas é diferenciado. Ele dá uma ênfase, e os outros não é esse lado, mas isso está subentendido, mas aqui está explícito essa ênfase que ele dá à obra do Espírito Santo no ministério e na vida do Senhor Jesus Cristo. Aí, Lazzarini, é que nós somos agraciados com uma dádiva toda especial. Bem especial dessa unção, bem especial desse chamado. Todos nós aqui temos um chamado, mas nós somos um chamado específico
extremamente específico. É como que se Deus, olhando aqui no meio, olhasse para ti e te separasse de todos eles aqui, chamasse para ti e diz, olha, agora você deixa tudo, deixa teu trabalho, todas as tuas atividades que você tem, vem e me serve. Todos nós estamos servindo, mas aqui é um serviço específico que faz com que o meu e o seu serviço no dia a dia nosso se torne cada vez mais próximo da vontade e do propósito de Deus para a nossa vida. Então, essa unção ela tem um papel importante. E observem que, se nós olhássemos o texto, no começo do capítulo, está falando que Jesus era levado ao deserto pela ação do Espírito Santo dele, que estava sobre ele. Então, diz que somente Lucas diz que ele estava cheio do Espírito Santo, capítulo 4, aqui, versículo 1, e que após a tentação de Jesus, que é o que está acontecendo aqui, essa tentação é narrada no outro evangelho, mas aqui fala que ele, cheio do Espírito Santo, é conduzido ao deserto, ali ele sofre a tentação, e depois da tentação, ele regressa a Galileia, e novamente, no versículo 14, Lucas diz o seguinte, ele volta para a Galileia no poder do Espírito Santo. E agora, aqui para nós, ele faz essa afirmação que o Jesus de Nazaré, na excelência do Espírito Santo em sua vida, começa a desenvolver o seu ministério de o Messias. Essa conexão clara que Lucas faz aqui entre o meu ministério, o ministério nosso como pastor, e o ministério de Jesus, ungido pelo Espírito Santo, revela que a obra é exclusiva de tudo que fizemos, exclusiva da ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso tem um efeito aqui para mim e para ti. Por mais que eu chegue aqui despreocupado, aqui, é um salão. Aqui funcionava o Bradesco. Então era um outro momento aqui. Agora funciona a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, torna esse salão aqui diferente. Mas o que torna realmente esse lugar diferente são os aspectos que foram, mudanças que talvez foram feitas aqui. Mas a mudança que o Espírito Santo faz na minha vida e na sua, através do nosso ministério, na ação dele. Então, entramos aqui, talvez com algumas preocupações, entramos aqui com algumas dificuldades, talvez entremos aqui pensando na cirurgia que vai ser amanhã, e confiamos no Senhor nesse sentido, e aqui foi orado por isso, mas o modo como nós entramos aqui, o que vai fazer uma diferença daquilo que vamos sair daqui, é exatamente a sensibilidade minha e sua, e o entendimento e compreensão de que tudo que acontecer aqui não é obra de um homem ou de algumas pessoas. É esse homem e essas pessoas, como instrumento do Espírito Santo, fazendo a obra que ele quer fazer nessa noite aqui. Ou domingo após domingo. Isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença quando terminar esse momento, e que nós vamos para lá, que nós já estamos ansiosos por isso, e eu não vou me demorar muito, nós vamos para lá e ter a nossa confraternização. E nessa confraternização, eu entendo que o Espírito não ficou aqui, que tudo não ficou aqui. Como acompanha-nos, como vai acompanhar você amanhã, lá no hospital, na sua casa, aonde você estiver, vai nos acompanhar nesse sentido. Que obra maravilhosa! E aí, novamente, eu peço permissão para isso. Sim, nós precisamos homenagear esses homens. Lógico, não estou condenando essa homenagem e sou muito grato a Deus por lembrar de mim, que foi um momento muito, muito especial. Mas quem deve ser aquele honrado e homenageado em todos os momentos na vida de um servo de Deus é aquele que o ungiu, é aquele que o separou. A ele toda a glória e toda a honra. E elevamos esses homens de Deus que, submissos ao Senhor,
serve a Deus e a cada um de nós. Eu estou fazendo um estudo devocional no livro Deuteronômio. E hoje pela manhã, coincidentemente, o texto está falando de um pastor, Moisés. E Moisés está compartilhando com o povo sobre a saída dele. Ele não vai poder continuar com o povo na terra, levá-lo para a terra prometida. E vocês conhecem bem o texto, o motivo. E ele começa a falar então de Josué. E o texto nos fala que ele traz Josué na ordem do Senhor, ele traz Josué até a frente da congregação, na tenda ali. E a expressão que o texto nos usa ali é que ele, Moisés, o grande líder do povo de Deus, o maior líder que Deus separou para conduzir o seu povo, ele levou o nome de Josué à presença do povo, mostrando toda a autoridade que Deus estava dando a Josué, o capacitando para que ele conduzisse o povo. Que coisa! O grande líder Moisés, mas um homem que pastoreava no sentido profundo da palavra de Deus. Ele era um servo de Deus pastoreando o rebanho do Senhor. Então, ao terminar esse primeiro aspecto, eu quero dizer que os discípulos, e por extensão toda a igreja, são continuadores dessa missão de Jesus. E para tanto, eu e você, pastor Lazarino e os pastores aqui da igreja, precisam do sustento e da direção do Espírito Santo de Deus. Um segundo aspecto vem dos versículos 18 e 19, onde o ministério que Jesus, essa missão de Jesus, ser um modelo ministerial, é que ele foi um ministério de proclamação. A unção teve um objetivo, teve uma finalidade. E a finalidade está aqui nesses 3 verbos: evangelizar, proclamar e apregoar. Essa era a missão. E essa é a missão nossa como pastor. Um evangelista tem o papel do quê? De amar vidas, de amar pessoas e ir na direção dessas pessoas. Proclamar quem? Deus através da sua palavra, para que tenhamos conhecimento do que esse Deus faz em nós. E apregoar tudo que diz respeito ao ano aceitável do nosso Deus. Subentende-se que a unção de Jesus, que ele tinha como Salvador, tinha sido uma unção que o qualificou para uma tarefa. E a tarefa era essa: proclamar. Tão somente, Lazarino. O Lazarino compartilhou aqui comigo que ele é pastor de tempo integral. Eu ministro uma disciplina, Teologia e Ética do Ministério Pastoral. E num das aulas a gente fala sobre pastor bivocacionado. Tu lembra disso? Né, que nós tivemos juntos? Pastor bivocacionados. Eu trago esse assunto porque existe, trago na matéria lá, porque isso existe a possibilidade, a gente conhece pastores bivocacionados. Mas, biblicamente falando, sempre entendi e continuo entendendo até hoje que o ministério de um pastor é de tempo integral. Ele só tem uma coisa a fazer, e não era qualquer coisa. Estudar com profundidade a palavra do Senhor, aplicar-se a esse estudo e aplicar todas essas verdades que dia a dia Deus vai falando com ele, a sua conduta, ao seu modo de viver, e estar então qualificados, através disso, subir a esse púlpito e transmitir a mensagem. Quando digo que ele está qualificado, eu não estou dizendo culturalmente falando, ou intelectualmente falando, intelectualmente falando. Eu estou dizendo de alguém que fala movido pelo Espírito Santo de Deus. E a sua qualificação é tão somente proclamar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Então, ele está comprometido, e somente comprometido com aquele que o vocacionou. E aí, então, o Senhor lhe permite, ele dá essa autorização de compartilhar com cada um de nós. Interessante que os profetas do Antigo Testamento
era um grande exemplo disso para nós, que não falavam de si mesmos, quando o Senhor os separou, mas a fórmula como eles se expressavam é essa. Assim diz o Senhor, ou veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e aí então você expõe toda a palavra. Você, como um excelente professor de exegese do Novo Testamento, né, e trabalha muito bem com essa linguagem do grego, sabe perfeitamente que dizer, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, isso significa dizer o que Deus está dizendo, e não as ideias que nós estamos tendo. É um grande desafio para nós. E principalmente nos dias de hoje, onde a superficialidade do conhecimento da palavra de Deus, do púlpito para a igreja, e da igreja para o contexto que nós vivemos, infelizmente, não generalizando, mas infelizmente, na maioria é uma verdade hoje. Volto a reiterar o que eu falei. Se a igreja tem um servo de Deus que proclama toda a verdade do Senhor, deve glorificar a Deus por isso. E carregar esse homem em oração. Calvino, quando ele faz uma análise da obra do Senhor, dentro do contexto que nós estamos aqui falando, ele a faz pela perspectiva que ele chama dos seus 3 ofícios: profeta, rei, sacerdote. E ele diz aqui, como profeta, ele veio para anunciar o reino de Deus. Como rei, ele governa soberanamente. O Senhor governa soberanamente e lhe dá essa autoridade naquilo que ele está falando ao servo do Senhor. E, como sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, que se intercede por cada um de nós. E a pregação e o ensino do reino foram as verdades primordiais que o ministério de Jesus teve. Um exemplo para nós. E aí eu termino esse aspecto fazendo a seguinte aplicação. A igreja e a sociedade precisam da pregação autêntica da mensagem cristã, da palavra que é revelada, que instrui, que consola, que repreende, que julga, que transforma. Volto a falar. A igreja e a sociedade que nós estamos vivendo necessitam da pregação autêntica da mensagem cristã, da palavra revelada. Então, somente dessa palavra. Uma palavra que instrui, que consola, que repreende, que julga, que exorta e que transforma. Como um bom calvinista, um reformador, não posso me eximir de dizer isso que eu vou dizer. Foi essa a preocupação dos reformadores do século XVI. E alguém disse que, em razão do seu grande impacto sobre os contemporâneos, e essa razão veio tão somente porque foram zelosos e fiéis na proclamação de todos os desígnios de Deus. Está registrado em Atos 20, 27. Aí está meu querido amigo e irmão, nos conhecemos já há muitos anos, convivemos juntos muitos anos. Aí está um grande desafio para nós. É um desafio. E digo para a igreja nessa noite, não é qualquer coisa. Brincadeiras que faziam com pastores, né? Então, quando se perguntava o que seu pai trabalha, meu pai trabalha nisso. E pergunta para mim, e o seu pai? Trabalha? Não, meu pai é pastor. Então, é aquela ideia de que o pastor, por ele não ter uma atividade secular, dá a impressão que ele não trabalha. Mas uma coisa é eu entrar nesse lugar e ser um funcionário do Banco do Bradesco. Outra coisa é eu subir esse púlpito e, nesse mesmo lugar, ter a responsabilidade de pastorear vidas, pastorear pessoas. No banco, você recebe soluções para uns problemas financeiros, alguma coisa nesse sentido. Aqui, você recebe informações que vão transformar a sua vida e ter um impacto na sociedade e aonde você está. Isso por resto da sua vida e para a eternidade com o Senhor. Então, não é qualquer pessoa que está aqui na nossa frente.
E, por favor, eu não estou fazendo defesa de pastor, eu estou dizendo a verdade que a palavra de Deus me traz. E a expressão da alegria que essa palavra de Deus nos traz. E o prazer que nós sentimos, mesmo diante das lutas. Talvez você não veja, mas o pastor coloca, visualiza. E creio que o Lazzarini faz isso no dia a dia dele lá, quando vocês estão no trabalho de vocês. Ele está visualizando cada um de vocês, levando no seu coração as suas dores também, sentindo as suas dores também. Mas, acima de tudo, ele chora pela sua vida com o Senhor, para que ela cresça, desenvolva nesse relacionamento. Por fim, o terceiro aspecto. O ministério, ou a missão de Jesus como modelo para o nosso ministério, foi um ministério de compaixão e solidariedade. E aqui ele fala: me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Interessante que o evangelho de Lucas é aquele que dá maior ênfase nesse interesse de Jesus pelos oprimidos e os marginalizados. E aqui eu não estou dizendo só aqueles moradores de ruas, não é só nesse sentido. Eu estou dizendo oprimidos, aqueles que estão sendo condenados por causa do pecado, essa escravidão do pecado, em que Satanás quer nos prender. Pense na sua conversão. Pense nela agora. Como que se deu? Eu estou lembrando da nossa conversão. Um domingo como esse. Entramos numa igreja batista de Boas Novas de Vila Zelina. Uma igreja de russo. Só tinha russo na igreja. Entramos naquela igreja porque uma jovem trabalhava comigo. E ela me evangelizou por 2 anos. E naquele domingo fomos lá para ouvir uma palavra de consolo. Uma situação que eu estava tendo no banco. E fomos lá, eu e Magali, não tínhamos filhos ainda. Lembro daquela noite, o pastor aqui à frente, pastor Antônio Gonçalves. Conheceu? Ele foi da Palavra da Vida. Antônio Gonçalves. E naquela noite, e eu falo isso com meu coração grato a Deus, a palavra que eu ouvi não era aquela palavra que eu fui buscar, mas aquela que eu necessitava. E aí está a importância do pastor pregar toda a verdade de Deus. Eu fui confrontado com o meu pecado, eu e Magali. Isso nos levou a sairmos dali, esquecer completamente o que fomos buscar. Ficamos perturbados durante uma semana e no domingo seguinte voltamos. E olha, o domingo seguinte, o maior time do mundo, o melhor time do mundo, estava disputando a final contra um timinho chamado São Paulo. O São Paulino, me desculpe. E fomos campeão, isso é normal. Isso é uma coisa normal. Agora a gente está descansando um pouco, né? Isso quem é corintiano sabe disso. Estamos descansando só um pouco. Mas logo volta ao normal. Mas o que acontece é que eu vou para lá naquele domingo, e foi aquele domingo, o segundo domingo, que o Senhor tocou profundamente em nosso coração. Sábado seguinte à tarde, estávamos no gabinete pastoral, eu e Magali ajoelhados, entregando nossa vida para o Senhor Jesus, pedindo a misericórdia dele sobre cada um de nós. Isso há 42 anos atrás. Isso, né? 42 anos atrás. 42 anos atrás eu nasci de novo. A minha idade, se perguntarem para mim, 42 anos. Eu tenho 42 anos. E somos gêmeos, né? Porque você também tem 42 anos. Somos gêmeos aí. Então, aqui está, pense nisso. Pense nesse fato. Como que foi esse momento para a vida de vocês? O Senhor foi na sua direção. Foi iniciativa de Deus. Eu entrei naquele lugar. Mas foi a iniciativa de Deus em me conduzir até lá. Foi a iniciativa de Deus em pegar aquela mensagem e trazer ao meu coração. Foi a iniciativa de Deus fazer com que eu ficasse perturbado durante a semana, eu e Magali, e voltássemos no domingo. Tudo foi iniciativa de Deus e continua sendo iniciativa de Deus, cada passo que eu dou e cada passo que tu dás. Obra de um servo de Deus. Simplesmente naquele domingo, ele se submeteu plena e completamente à vontade de Deus
para pregar aquela mensagem. E no meio de quase 1000 pessoas, que era mais ou menos o tamanho da igreja, o Senhor estava falando individualmente, com cada um. Não sei quantas pessoas já tem aqui, talvez quase 150 pessoas, mas o Senhor está falando contigo, cada um de nós. Todos estão me ouvindo, mas o Senhor está falando diretamente com cada um de nós, dentro das necessidades que tem. Que obra maravilhosa o Senhor deu a um servo dele. Que magnífico ele poder contemplar isso. A gente tem alguns exemplos aqui, né? E um dos exemplos que me marca é de Zaqueu. Zaqueu sobe numa árvore. Ele nem imaginou aquela cena de Jesus chegando para a árvore, olhando e dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque me importa entrar na sua casa. Isso é pastoreio, Lazarino. Quando todos estão alheios à necessidade de uma pessoa, ou qualificando aquela pessoa do jeito que você entende, o Senhor vem na sua direção e te chama pelo nome. Te conhece pelo nome. E nós temos o privilégio de termos a mesma experiência que o nosso Senhor teve. De entrar na casa de uma pessoa, de compartilhar o Evangelho e depois ter a certeza que aquele também é filho de Abraão. Aquele também é filho de Deus. Então, Jesus deixa claro para mim, para ti, para nós pastores e a igreja aqui, que as motivações para ele vir ao mundo e as motivações nossas de vivenciarmos nesse mundo é para fazer a vontade do Pai, é para fazer a vontade do Senhor. Ele mesmo diz: eu vim para servir e não para ser servido. Nosso ministério, Lazzarini, é um ministério glorioso, sim, mas é um ministério de servir. Nós, pastores, servimos a igreja. É obra nossa, obra que o Senhor me deu, aquilo que Ele deixou. Servir. E servir não é qualquer coisa, é uma honra. Servir é uma honra. Depois, eu entendo esse texto: melhor é dar do que receber. Não que receber é ruim, mas aquele que dá e vê o resultado dessa ação se sente muito mais recompensado, muito mais feliz, tanto quanto aquele que recebe. Aquele que serve e vê o resultado disso, olha para esse ambiente e vê o resultado disso na vida de cada uma dessas pessoas, sente muito grato a Deus. Sente muito grato. E aí está um papel importante. Jesus veio então, já caminhando para terminarmos a mensagem. Jesus veio para salvar o homem inteiro, completo. Corpo e alma, dicotomista. Corpo e alma. E as bênçãos que ele promete são tanto físicas quanto espirituais. E aí está o papel nosso como servo de Deus. Entender que a mensagem, ela não é somente informativa, mas também hortativa. Ela atinge todo o ser de cada um de nós. A aplicação que faço nesse terceiro aspecto é que, seguindo o exemplo de Cristo, a igreja deve realizar um ministério voltado para a redenção do ser do homem em sua totalidade, incluindo suas realidades e necessidades espirituais, emocionais, físicas e sociais. Agora há pouco, o Lazzarini trouxe algumas pessoas até aqui à frente, com necessidades físicas, e que também envolve as questões emocionais, e intercedeu por essas pessoas, e nos desafiou a lembrar dessas pessoas em nossas orações. É esse envolvimento que a igreja tem. A minha conclusão vem numa pergunta que lhe faço. Qual o maior presente que o pastor e a igreja podem dar um ao outro? Qual seria o maior presente que nós, como pastor, podemos dar para a igreja e que a igreja pode também nos presentear? A resposta está aqui em Lucas, que nós compartilhamos. Um ministério de vida e serviço. O ministério de vida, a sua vida sendo transformada, a sua conduta. O ministério de vida e serviço ao reino de Deus como cristãos individuais e como corpo de Cristo.
aonde pastor e igreja refletem o próprio Senhor Jesus Cristo. De que forma? No ministério exercido, no poder e na direção e no sustento do Espírito Santo. Um ministério proclamado da palavra da verdade, da vida que transforma. E um ministério que expressa o amor de Deus por todos aqueles que sofrem espiritualmente. A minha oração é uma única palavra. E que eu entendo que essa palavra é fundamental nessa oração. Que o Senhor nos ajude. Então somente Ele pode nos ajudar. Parabéns, meu amigo. Que Deus conserve o seu ministério. Conserve a sua vida. Conserve o seu lar. E que você continue sendo fiel ao Senhor. E que os pastores, do qual você discipula aqui, possam seguir esse caminho, Senhor. Parabéns, igreja. Parabéns pelo pastor que o Senhor lhe concedeu. Parabéns por suas vidas, que representam muito numa sociedade onde a gente vive. Que Deus abençoe os seus lares. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que ao nosso Deus toda a honra, toda a glória seja dada. Amém. Obrigado. Obrigado.